Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Que bom que nós estamos aqui novamente, mais um dia, mais um momento com o Senhor, com o Espírito Santo para revelar a sua palavra a nós e realmente sermos aquecidos. Estou com o meu café gostoso, aquele café que eu já comentei, cafezinho sem açúcar com um golinho de leite, para que a gente possa acordar e termos um momento agradável na presença de Deus. Um café seria basicamente isso aqui, um café com Deus. Só que um café com Deus, com Ele e a palavra. E claro, eu como host, a gente fala, host, né? Não é pacificador, fugiu o nome. Como facilitador daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso o pessoal da UDF fala. Nós somos facilitadores. Eu não comando nada. Perdone. Eu não comando nada. Eu sou um facilitador daquilo que Deus quer fazer através do meu canal, através da palavra de Deus na sua vida. E assim poder inspirar vocês a participar junto comigo. Beleza? Lembrando que tem um vídeo que eu falo sobre essa tabela. Ontem a gente viu como é importante a gente ver, né, a respeito daquilo que nós estamos lendo sobre Jeremias. Aqui, ó, Ministério de Jeremias. Ele está aqui, ó. O Ministério de Jeremias está ali. E junto com os reis que fazem parte, onde a Bíblia já nos dá indicativos do local, qual ano, o que aconteceu naquele período. Beleza? Então, só para vocês saberem, o cardzinho estava ou está aqui em cima. Vá naquele vídeo, eu explico um pouquinho mais sobre essa tabela. Acho que vai ajudar muito a sua vida. Beleza? Então, dito isso, bora para a nossa leitura de 288. Muito bem, caraca, já estamos avançando. Daqui a pouco estamos no 300. Estamos no dia 300. Estamos aí avançando cada vez mais. 288. Tá? Pegou a sua Bíblia, 365? Ou pegue a sua Bíblia normal. Aqui na descrição eu já coloco todas as referências para que você acompanhe junto conosco nessa leitura. Beleza? Então vamos lá, Jeremias 26, 1 a 27, 22. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor. No princípio do reinado. Assim diz o Senhor, fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer. Todas, talvez eles ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte, assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferira essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo, você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que esse templo será como Siló e que essa cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei da casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor.
Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como vocês ouviram com os seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esse templo e contra essa cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações. E ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque não falou em nome do Senhor nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e toda Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinham falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra essa cidade e contra essa terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo. Mas o Urias, ouvindo isso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Jeoaquim enviou Elnatã, filho de Aquibor, ao Egito e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Jeoaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver nas sepulturas do povo simples. Porém, a influência de Aicão, filho de Zafã, protegeu Jeremias para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor essa palavra a Jeremias. Assim disse o Senhor: Faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie esta canga ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, como o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entregarei a ele para que o sirvam. Se vê que nada do que acontece, no universo, no planeta Terra, nos tempos, está fora do controle de Deus. Aqui a Bíblia diz: agora eu entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Quer dizer que Nabucodonosor vai simplesmente fazer aquilo que Deus está ordenando, indicando ele a fazer. Ele diz: até os animais selvagens eu entregarei a ele para que o sirvam.
Então existe um período que vai acontecer em que a Babilônia vai dominar e todos vão servir a Babilônia, a Nabucodonosor. Então nada foge do controle de Deus, tudo está nas mãos. E a gente fala assim, muitos falam, né, e aqui pode ser que eu crie um hate, mas eu creio que no momento ali, eu não sou a favor, mas que o Lula foi eleito, não sou a favor. Não seria a melhor opção, na minha opinião. Mas essas são opiniões que cada um pode ter, eu respeito cada uma delas. Agora, dizer que Deus não vai permitir que ele seja presidente, gente, se Deus quer fazer alguma coisa através da vida dele, quem somos nós? Se Deus quer trazer, através da eleição do Lula, quer aproximar a igreja e o corpo de Cristo para que possamos orar mais, para que possamos batalhar mais juntos, falar do amor de Deus mais, será que Deus não quer que a gente se arrependa do nosso jeito e sejamos mais proativos dentro do reino de Deus? Não estou condenando nenhum lado nem outro, estou dizendo para olharmos para nós. Será que Deus nos levantou para sermos melhores? Porque tudo está debaixo da orientação de Deus. Todas as nações servirão a ele, o seu filho, ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra. Quantas muitas nações e grandes reis o fizeram seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. Porque eles profetizaram mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloque o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Porque é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo esse povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira e que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem: sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Porque fazer o que está na cidade se torne um monte de ruínas? Porém, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia,
onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Deus falando assim, só obedece. Porque através disso eu vou... Vamos pensar assim, eu vou proteger a linhagem para que a seu tempo vocês voltem. Eu creio que isso daí é para trabalhar a humildade dentro do povo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 3, 1, 18. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como acontece entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão a custos dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados em nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que ser diferente, deixar Deus trabalhar para que nós sejamos exemplos a serem imitados. Por isso que a gente fala, existem algumas posturas que nós temos que ter. Eu tenho que ser trabalhado, todo mundo tem que ser trabalhado. E situações como líderes que estão na igreja, que nós dizemos, para ser líder, você tem um grupo familiar, você tem isso, tem aquilo. Algumas regras básicas de conduta, de caminhar. E aí chega um líder, não faz o que é para ser feito, não se reúne com as pessoas, e aí quando a gente chama atenção, eles ficam ofendidos. Isso é complicado, Teve uma situação assim na igreja. Eu falei assim, as pessoas olham para você e você tem que ser uma referência a ser imitado, mas as pessoas sempre falando mal dessa pessoa. Então é complicado. É complicado. Mas aqui Paulo diz, gente, temos que ser como se postos à prova e sermos obreiros aprovados do Senhor. E nós nos apresentamos como exemplo para que vocês pudessem nos imitar. Não adianta só eu falar. Eu tenho que ser imitável dessa forma. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra, dada por essa carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz, sempre de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é do próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Indicativo. Eu mesmo escrevi, tá aí, esse é o sinal.
E aí nós identificamos cartas que ele escreveu, cartas que ele editou, cartas que foram enviadas, cartas perdidas, como nós lemos alguns dias atrás, a carta Laodiceia, essa carta de Colossenses, seja lida nas outras igrejas, como também aqui deve ser lida a carta da Laodiceia. Mas é uma carta que não se achou aos Laodicenses. Seria interessante saber o que está lá, né? Agora vai ficar aquela duvidazinha. Salmo 85, 1-13. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a propriedade de Jacó, perdoastes a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelecesse-nos, ó Deus da nossa salvação, e retirar de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Provérbios 25:16. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha a vomitar. Temperança. Coma um pouquinho, coma o suficiente para você. E hoje nós temos o suficiente da palavra, não o suficiente, eu acho que poderia ser um pouquinho mais, mas que possamos nos manter constantes na leitura da palavra todos os dias. Beleza? Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dá um like e assim você não perde nada. O YouTube entende que ler a Bíblia e colocar na internet é importante para as pessoas e que esse conteúdo possa cada vez mais cativar essa nova geração. Ler a Bíblia. Não depender de podcast, mas depender da minha leitura da palavra com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Nos vemos amanhã.